Nós falaremos aqui sempre com ênfase aqui no que acontece hoje, no presente, né? Utilizando algumas séries históricas para explicar em que momento nós estamos, e vamos também fazer uma perspectiva aí para a próxima safra, o que nós podemos esperar em relação à armazenagem para a safra 2021. A grande parte, né, dos dados que eu vou apresentar aqui, eles são retirados do Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras, né? Ele foi instituído pela Lei de Armazenagem. Quando eu estava em Viçosa, a gente chamava de Nova Lei de Armazenagem, né? A Lei de Armazenagem de 2000, e que institui, né, o Sistema Nacional de Cadastro de Armazéns, e que determina que todo armazém, para que possa funcionar no país, tem que estar cadastrado nessa plataforma da Conab. O Sistema Nacional de Cadastro de Armazéns é um tesouro, né? Nós temos uma quantidade muito grande de informações lá dentro que podem ser trabalhadas e analisadas e utilizadas para que a gente possa desenvolver o setor, né? Por exemplo, além da quantidade de armazéns e da localização deles, nós temos informações como o estado de conservação dos armazéns, o tipo de tecnologia que é utilizado, a capacidade de movimentação, né? As condições operacionais, se está em operação, parcialmente, se está paralisado. O tipo de propriedade, né? Se ele é utilizado como próprio ou como arrendado, né? A função, né? Se é um armazém em nível de fazenda, coletor, intermediário ou terminal, né? E a localização, que eu já tinha falado anteriormente. Então, ao todo, cada CDA, cada armazém, cada silo, cada graneleiro tem uma lista de 58 informações que podem ser utilizadas de forma direta, né? E aí, nesse cadastro, em 2019, e aí para os dados do cadastro, eu vou utilizar sempre os anos fechados, né, que é quando a gente termina o censo. Então, o último ano fechado nós tivemos foi 2019, então nós fechamos 2019 com 16.716 CDAs, né, que são armazéns, né? O CDA é como se fosse o CPF do armazém. E 170 milhões de toneladas de capacidade estática. Olha, se a gente fizer uma conta rápida aqui, multiplicar essa quantidade de CDAs pela quantidade de informações diretas, a gente já percebe que a gente tem muito mais de 2 milhões de informações aí disponíveis, sem contar as séries históricas, né? Então, aproveitar aí que a comunidade acadêmica está participando, né? Para os alunos e para os pesquisadores, tem muita informação aqui que pode ser bem aproveitada pela academia para ajudar a desenvolver o nosso setor de armazenagem. Então, vamos aqui para a evolução da nossa capacidade estática, né? Nós temos aqui uma série histórica que começa aqui em 1980, né? E nós percebemos aqui, essa linha verde aqui é a capacidade estática, e a azul é a evolução da produção, né, dos grãos aqui do país. E aí nós percebemos que aqui, ó, entre 82 e o ano de 2000, a nossa capacidade estática ela era superior à nossa produção, né? Então, relativamente, estávamos num período confortável em relação à capacidade estática. Isso até ajuda a responder porque que nos últimos tempos, né, já faz algum tempo, a logística, quando se faz intervenções e estudos para melhorar a logística do país, se pensa sempre na logística de transporte e movimentação, né? Estradas, aquaviários, cabotagem, porque realmente o nosso transporte sempre foi difícil no Brasil, sempre foi complicado. E durante um bom tempo, nós não tivemos problema com a parte de armazenagem, que faz parte da logística também. Então, aí está explicado aí por que a gente se ressente, aí, eu me considero fazendo parte aí do setor de armazenagem, se ressente um pouco de ficar sempre esquecido, ou boa parte das vezes esquecido, dentro das discussões para melhorar a logística do escoamento de grãos no país. Mas aqui está um dos motivos para isso, né? E até um tanto justo. Mas, enfim, quando chegamos no ano de 2001,
essa curva ela se inverte, né? A nossa capacidade, a nossa produção passa a ser maior do que a nossa capacidade estática. E do ano de 2000 para o ano de 2001, para se ter uma ideia, o aumento da produção foi de quase 21%. E a capacidade estática aumentou 1,6%. Né? E aí, entre 2001 e 2019, nós tivemos uma taxa de crescimento da produção em torno de 140% e 90% para a capacidade estática. Né? Isso resultou no que nós chegássemos em 2019 com uma capacidade estática que representava 70% do que se produz de grãos. Né? É muito? É pouco? Né? É adequado? Isso é uma discussão que nós vamos tocar nela um pouquinho mais à frente aqui nessa apresentação. Nessa primeira parte, a ideia é a gente caracterizar, mostrar um pouco dos dados que tem no sistema de cadastro de armazéns. E aí, nós temos aqui o nosso ranking, né, os estados que possuem a maior capacidade estática no Brasil. Né? Então, nós já começamos chamando a atenção de que 9 estados, né, dos 27 já possuem 92% de toda a capacidade estática. Né? O campeão aí é o Mato Grosso, com 23%. E aí, dentro desse grupo, nós temos no finalzinho lá a Bahia. Né? É interessante porque nós temos aí uma fronteira agrícola, né, que nós convencionamos chamar de Matopiba, que tem sido a cada ano mais importante, tem tido uma produção cada vez maior, e ela não está bem representada nesse grupo. Né? O Tocantins e o Piauí têm uma capacidade estática reduzida. A Bahia ainda chega nesse grupo, mas o Tocantins e o Piauí têm situações preocupantes em relação à capacidade estática. Outra questão interessante que a gente pode identificar, né, é a concentração da capacidade estática no país. Ao todo, nós temos 4.047 empresas de armazenagens cadastradas no cadastro da Conab. E dessas, né, 0,49%, né, apenas 20 empresas representam 27% de toda a capacidade estática do país. Né? Então, nós temos um grau de concentração importante em relação à concentração da capacidade estática. A gente vai perceber que a maior parte dos players aqui são ou tradings, né, ou grandes cooperativas. Né? Para a gente ter uma ideia, para reforçar essa questão, o Mato Grosso, que é o nosso estado de maior capacidade estática, ele tem 428 empresas de armazenagem, né, que possuem armazéns. Dessas, 16 empresas, né, só 4% representa 50% de toda a capacidade de granel. Outro item importante, inclusive para que a gente faça as discussões mais à frente, relacionadas à suficiência de capacidade estática e se vai faltar espaço em armazém ou não, né? É o grupo dos prestadores de serviço de armazenagem. Né? Esse grupo aqui é muito importante, né, para os produtores independentes. E aí, nós temos aqui, por exemplo, o Mato Grosso, que é o estado de maior capacidade estática. Essa barra azul representa a capacidade estática total, tá? A amarelinha aqui representa a quantidade de capacidade estática prestadora de serviços e a barra vermelha é o percentual de prestação de serviço em relação à capacidade total. E a gente percebe que o Mato Grosso, em que pese ser o maior, né, estado em capacidade estática, ele tem relativamente um baixo nível de prestação de serviço. Menos de 20% dos armazéns da capacidade estática do Mato Grosso é prestadora de serviço. Né? O resto está na mão das trades, das cooperativas, de empresas, né, ou de organizações que utilizam seu armazém apenas para o seu próprio produto. Né? Essa questão é interessante, ela se inverte lá no Paraná. Né? No Paraná, nós temos mais de 50% da capacidade estática como
prestadores de serviço, né? No Goiás também nós temos uma quantidade interessante de capacidade estática que presta serviço, e por aí vai, né? Os estados que têm menos tradição na produção agrícola, eles vão ter mais armazéns independentes, né? E vão ter um nível de prestação de serviços maior. A prestação de serviços em relação ao total da capacidade estática, quando a gente pega um histórico aqui, e aí eu procurei buscar os últimos 4 quinquênios, né? Ela vem caindo, né? Menos porque os armazéns prestadores de serviço, né? Que as empresas prestadoras de serviço fecharam, e mais porque o aumento de capacidade estática ele tem se concentrado justamente nas seções de não prestadores de serviços, né? De empresas e organizações que utilizam a capacidade estática para o seu próprio uso, né? Então, nós vemos aqui uma queda na relação da capacidade total do país, né? Em relação à capacidade estática que presta serviços de armazenagem. Em relação ao desenvolvimento, à evolução da capacidade estática das tradings, né? Nós verificamos aí de 2005 até 2019 um aumento de 33% na capacidade estática, e as tradings demonstram que elas utilizam principalmente armazéns próprios, tá? Para armazenar seus produtos. Então, em 2019, 91% dos produtos armazenados nas trades estavam em armazéns próprios. E a utilização de prestadores de serviço, ela estabilizou aqui entre 2016 e 2019, em que pese o acumulado dá 20% de aumento, né? Mas há algum tempo as trades estão crescendo aqui com a construção, né? E utilização de armazéns próprios, estagnando na utilização de serviços remunerados de terceiros para armazenar o seu produto. Isso aqui é interessante porque em alguns outros fóruns e conversas também com pessoas do setor agrícola, né, eu escutei, né, muita gente dizendo que a atividade de armazenadora dá tão pouca rentabilidade que as próprias trades haviam deixado de construir armazém e passaram a aumentar a sua participação no aluguel de espaço, né? Na contratação, na terceirização desse serviço, né? E os números não mostram que isso está acontecendo. Capacidade estática em nível de fazenda, né? No Brasil, nós temos uma capacidade estática aí em torno de 15% da nossa capacidade estática está no nível de fazenda. É considerado um percentual baixo, né? E ela vem crescendo, né? Entre 2005 e 2019 cresceu 54%, né? Mas nesse caso a gente precisa levar em consideração que 50% de pouco é pouco, né? Então só 15%, esse crescimento de 54%, em que pese ser interessante, ele não eleva substancialmente a quantidade de armazéns em nível de fazenda, né? E com o agravante, né? Essa linha azul representa a capacidade, né? E essas barras laranja apresentam a taxa de crescimento dessa capacidade. Então, a gente percebe aqui que a partir de 2016, né, nós tivemos veio freando aqui o crescimento da capacidade estática em nível de fazenda, né? E isso é interessante, não é um efeito que se esperava ou que se gostaria, mas isso vem acontecendo. Em relação ao crescimento da capacidade estática em cooperativas, né, nós também verificamos um crescimento aí de 44%.
E também um freio aqui a partir de 2015, né, na taxa de crescimento também nas cooperativas, né, da capacidade estática, né? E as tradings, né, que tem uma capacidade estática gigantesca, né? Elas cresceram, tiveram um crescimento um pouquinho mais tímido, né? 28% de 2005 para 2019, mas a quantidade instalada, né, de capacidade estática deles é muito alta, né? Então, isso é de se entender que eles não vão ter um crescimento tão forte quanto os outros grupos, mas também, nesse caso, a gente percebe que houve um freio aqui, né, nessa taxa de crescimento dessa capacidade estática. Eu vou ressaltar assim que nessa palestra, né, propositalmente, alguns dados, eu não vou fazer análise de todos os dados que vão ser apresentados, porque é importante criar a curiosidade. Aí eu estou bastante de olho aí no setor acadêmico, e a Conab está se colocando à disposição para dar suporte, tá? Para que haja curiosidade, para que se perceba essas nuances, para que esses detalhes sejam estudados, sejam analisados pelo setor acadêmico, para que ele traga respostas, não só para o poder público, para que políticas possam ser melhoradas, mas também para que todo o setor possa ter um entendimento melhor do que está acontecendo no seu mercado, né? Então, essa primeira parte aqui da palestra foi para que a gente tivesse uma ideia, né, de como é que são e que tipos de dados a gente tem dentro do cadastro e podem ser utilizados. E agora nós vamos seguir com a questão de suficiência de armazéns no Brasil, né? A pergunta que a gente fez lá no começo da nossa fala, sobre, olha, aquele 70% lá é o bastante, né? Vai faltar armazém, sobra armazém, né? Como é que a gente consegue analisar isso? Então, nós trazemos aqui algumas propostas de resposta a esse questionamento, né? Então, assim, é importante a gente falar que, em que pese a gente não escutar muito, né, reclamações exacerbadas sobre falta de capacidade estática para a nossa produção, é importante a gente pontuar que armazém faz parte de infraestrutura, né? E a infraestrutura, ela é mais lenta para ser desenvolvida. Então, a identificação de problemas, ela precisa ser muito antecipada para que as ações possam ser tomadas e lá na frente o risco seja mitigado, né? Então, e aí eu dou um exemplo do que está acontecendo hoje, né? Nós temos dois gumes aqui na nossa faquinha, né? No cenário atual, nós estamos com a demanda aquecida, né? Todos sabem, né? Soja, milho tem puxado aí as exportações de forma absurda. Nós temos batido recordes e recordes não só de produção, como de exportação dessas commodities. E se a gente continuar nesse tipo de cenário de demanda aquecida, né, o mundo continuar com essa fome toda pelos nossos grãos, e o mercado interno também está muito aquecido, porque a gente precisa lembrar que a gente exporta soja e milho em grãos, mas também exportamos carne, né? Carne suína, carne de frango, né? E além da produção interna de ovos, carne, leite, né, que também terminam utilizando soja e milho na composição das rações, então a demanda interna também é aquecida e também puxada pelas exportações, porque nós somos campeões também de exportação de aves e suínos, né? Então, essa demanda continuando muito aquecida, ela vai continuar promovendo recordes de produção. E vai chegar um momento em que a nossa cadeia de escoamento não vai suportar mais essa passagem direta que tem acontecido, né? Então, ou o porto vai precisar parar um pouco, ou em algum momento intermediário, né, essa logística vai precisar respirar, né? E a forma que nós temos de dar cadência à logística de escoamento é a infraestrutura de armazenagem.
Então, vejam, se a gente continuar com a demanda aquecida, em algum momento nós vamos ter a armazenagem como um freio, né, do escoamento, como um limitador, né? Se a gente continuar também com esse crescimento baixo na nossa capacidade estática, em algum momento ele vai ser um limitador do nosso escoamento. Por outro lado, se houver um resfriamento da demanda externa pelo produto brasileiro, pelo menos nos primeiros anos, nós vamos precisar de espaço para acumular todo esse estoque que não vai sair do Brasil. Porque a oferta está muito aquecida também, né? Então, vejam, dos dois lados, nos dois cenários, nós precisamos de um desenvolvimento da nossa infraestrutura de armazenagem, né? Então, por isso que isso precisa ser muito bem colocado, precisa ser planejado, para que nós não tenhamos problemas muito mais sérios nos anos que virão. Então, voltando, né? Os nossos armazéns são suficientes? Nossa capacidade estática é suficiente? Bom, nós temos alguns indicadores que dizem que a gente precisa ter atenção para isso, né? E depois eu vou apresentar algumas perspectivas que nós fazemos para 2021. O primeiro indicador, né, que nós podemos utilizar para saber se a nossa capacidade estática é suficiente é é o que nós chamamos de déficit de capacidade estática, né? Quando nós fazemos a relação em nível de Brasil, né, de tudo que a gente produz em relação ao espaço de armazenagem que tem, a capacidade estática existente. Então, nesse mapa aqui, esse mapa aqui representa os números de 2019 também, tá? Nesse mapa aqui, a gente verifica, e não mudou, né? Na verdade, a situação se agravou, que nós temos diversos pontos. Quanto mais escuro aqui o vermelho, maior é o déficit de capacidade estática, né? Então, nós temos em diversos lugares, principalmente nas fronteiras agrícolas, né? Até no Cealba começa a aparecer aqui também, um déficit de capacidade estática importante. Então, esse é um indicativo de que a gente precisa ter atenção para essa questão. Outro indicativo é a armazenagem a céu aberto, né? Então, não é difícil, não é raro nós encontrarmos situações de armazenagem a céu aberto, por exemplo, no Mato Grosso, né? Naquele momento em que a gente precisa de espaço para a soja ainda, e o milho está chegando, né? E a gente começa a ver armazéns colocando aí do lado de fora grãos para serem armazenados. Isso é uma situação muito complicada, né? Essa situação pode terminar nisso, né? Uma perda sem precedentes daqueles grãos que você tinha armazenado e do valor daqueles grãos que você tinha armazenado. Outra forma da gente identificar aí se realmente há falta de capacidade estática no país é a utilização de estruturas temporárias de armazenagem, como silos bag. A gente tem informações aí que na última safra nós tivemos a venda, né, de silos bag correspondente a 20 milhões de toneladas, né? Então, não é pouco, né? Mas representa também a necessidade de se guardar o produto sem se ter a estrutura fixa, que é a mais adequada. Então, os silos bag eles resolvem a situação no curto prazo, né? Em alguns casos, dependendo aí da região, né? Da temperatura da região, em curtíssimo prazo, né? E pode nos causar outros problemas, né? Nós temos alguns problemas com silo bag no Brasil, né? Problemas em relação a furo por animais, por um terreno não muito bem sistematizado, por roubo, né? Pelo calor, né? Então, é uma estrutura temporária, não é a estrutura ideal, né? Então, a utilização dela mostra, e em grande escala, mostra que a gente tem uma necessidade aí de aumentar a capacidade estática. Essa é uma outra forma temporária de armazenagem, né? Só para ilustrar. E então, o que a gente espera aí para 2021, né? E aí eu vou centrar a discussão aí da capacidade estática, focando em 2021.
né, focando no que vai acontecer aí na próxima safra. Então, aquele mesmo gráfico, né, acrescentando aqui de evolução de capacidade estática e de produção, a gente vê que a curva aqui de elevação de produção ela continua íngreme e a de capacidade estática ela inicia uma estabilização, né? E o que é preocupante. Então, em 2021, a gente estima que nós vamos ter aí, em relação à nossa produção, 63% de capacidade estática, né? A Conab estima que a safra 2021 vai ser em torno de 268,7 milhões de toneladas. E aí o espaço que vai ter disponível, né, é apenas 63% desse valor. 63% é muito, é pouco? Bom, eu entendo que essa análise, né, ela tem que juntar, além da capacidade estática e da produção, o fator tempo, né? Porque a gente sabe que as nossas safras elas são divididas, né, no tempo e no espaço, e na geografia, né? Então, nós temos o mesmo produto sendo produzido em épocas diferentes, em lugares diferentes, e nós temos, às vezes, as 2, 3 safras do mesmo produto, né? Então, aquele número que a gente costuma falar de que o país precisa ter 120% de capacidade estática em relação à sua produção, no meu entender, ele não funciona muito bem para o Brasil, né? Ele pode funcionar para países de clima temperado, como Estados Unidos, Canadá, França, né? Onde eles têm uma chance, uma única oportunidade de colher o produto e depois precisam armazenar tudo que eles vão consumir, tudo que eles vão exportar no resto do ano. No caso do Brasil, não, né? Então, esse número que a gente costuma, que circula aí, né, nos nossos artigos aqui relacionados à armazenagem, primeiro, eu não sei se ele é aderente à realidade nacional. Segundo, eu fui fazer um tipo de revisão bibliográfica, né? Fui tentar buscar o artigo mãe e o artigo pai desses 120% e não encontrei. Um artigo vai citando o outro e eu não consegui encontrar o artigo que fez o estudo aprofundado e definiu esse 120%. Em alguns lugares eu vi citando que era um indicativo da FAO, né? Como eu não consegui encontrar esse indicativo, eu liguei para a gente entrou em contato com a FAO. Na verdade, não foi nem eu, foi a Denise Deckers, né? Ela entrou em contato com a FAO e a FAO disse que ela não tem esse trabalho lá, né? Esse trabalho não foi desenvolvido dentro da FAO. Então, esse 120% aí de capacidade estática, a gente precisa colocar uma observação nele, né? Eu não vou dizer que não é um dado correto, mas, né, ele não tem suporte científico, pelo menos até onde eu encontrei, né? Se alguém puder me informar, eu vou ficar muito grato se alguém encontrou. Mas, enfim, a gente acrescenta aí o fator tempo, né? E nós aqui na Conab, o que nós fizemos com os números que nós temos, né? Nós temos uma estimativa de quanto vai ser produzido em 2021. Nós temos o calendário agrícola que nós produzimos, né? Nós sabemos a capacidade estática que vai ter. Então, a gente coloca tudo isso, todas essas informações para análise e nós temos esse tipo de resultado, né? Por exemplo, o que é que isso aqui quer dizer? No Mato Grosso, para um cenário de um giro de 4 meses de estoque, ou seja, a cada 4 meses o estoque gira, né? Ele sai do armazém, e aí considerando os principais produtos, né? Soja, milho, primeira e segunda safra e arroz, nós teríamos essa expectativa aqui para a safra 2021, né? Então, quando chegasse em janeiro, quando chegasse em fevereiro, nós já teríamos aqui no Mato Grosso ultrapassado os 80% da capacidade estática, chegando perigosamente a 100% da capacidade estática lá para abril, né?
e depois, naturalmente, né, vai reduzindo e aumentaria de novo só na segunda safra de milho, né? Então, aqui é predominantemente soja e aqui é a safrinha ou safrona de milho. Então, para um giro de 4 meses de estoque, né, nós entendemos que o Mato Grosso passaria por 2 momentos importantes de tensão sobre a capacidade estática, né, mas que, teoricamente, não teria uma questão muito grave de falta de armazéns. Por que a gente faz essa observação aqui nos 80%? Né? 80% deve ser o nosso primeiro alerta. Porque nunca se deve contar com a capacidade estática total dos nossos armazéns, né? Então, parte dessa capacidade estática, ela pode estar em reforma, em manutenção. Outra parte pode estar com outros produtos menores, como girassol e canola, né? Outra parte pode estar com estoque de passagem que veio do ano anterior, né? Então, é perigoso a gente contar com a disponibilidade de 100% dos nossos armazéns. Então, quando bate esse número em 80%, a gente tem que sempre ligar aqui o sinalzinho de alerta. Então, para 2021, nesse cenário aqui de uma média de 4 meses de acumulação de estoques, nós teríamos essa situação, esse quadro, né? 2 momentos aqui de tensão sobre a capacidade estática, mas não tão graves, né? Quando a gente passa para o cenário de 5 meses de acumulação de estoques, né, quer dizer, 1 mês a mais já nos dá uma situação bem mais preocupante, né? Então, nós vemos aí que nessas condições, nesse cenário, a gente teria a possibilidade já em fevereiro, de novo, de ultrapassar os 80%, em março e abril, ultrapassando 100%, com picos superiores a 120% da capacidade da produção, da capacidade estática, né? E aí a gente percebe que a capacidade estática, os armazéns ficariam sob tensão durante todo o ano, né? Praticamente entre fevereiro e novembro. O que isso significa? Dificuldade de se encontrar armazém, armazenagem a céu aberto, tarifas pressionadas para cima de armazenagem, né? Então, diversos problemas mais graves logísticos, né? Isso aqui representa que vai ficar todo esse grão aqui, 120%, esses 20%, considerando 100, né? Esses 20% vão ficar na rua? Não exatamente. A gente tem o silos bag, né? Tem a agilização aqui da safra e do escoamento que podem amenizar o problema. É importante a gente ressaltar que esses cenários de 4 e 5 meses, tá? Eles são fruto de uma pesquisa feita pelas nossas regionais. Então, isso aconteceu na safra 2019, na safra 2020 está acontecendo. Muito comum da gente encontrar armazéns segurando o produto por 4 meses. Né? Em menos vezes nós encontramos por 5 meses, mas nós encontramos situações em que os armazéns em 2019 e 2020, mantiveram estoques por até 9 meses. Né? Então, não são situações impossíveis e nem estranhas a de se acontecer. Quando nós vamos analisar o Paraná da mesma forma, a gente vê que é uma situação muito mais confortável, né? Então, nós temos a subida aqui durante a colheita, durante os meses de colheita. A maior pressão aconteceria aqui no mês de abril, né? Onde, por um curto espaço de tempo, a gente passaria os 80% da capacidade estática, arrefecendo o efeito depois, né? E considerando 5 meses, também foi feita uma pesquisa no Paraná, tá? Para a gente determinar esses cenários como cenários interessantes para a gente trazer. E passando para 5 meses, seria uma preocupação um pouquinho maior, né, com a quantidade colhida chegando próxima a 90% da capacidade estática, mas, no geral, isso daqui é uma situação confortável, né, digamos assim, para 2021. Não espera-se problemas maiores para o estado do Paraná.
Agora, para a nossa fronteira agrícola mais jovem, né, que é o Mato Piba, né, e que tem uma produção muito forte, eu até mudei o gráfico para que a gente possa perceber aqui o que é que se espera, o que é que pode acontecer, né? Então, o Mato Piba, essas colunas aqui, tá, gente? É a quantidade colhida em cada mês, fevereiro, março, abril, maio. Esse tracejado aqui é a capacidade estática do Mato Piba, eu considerei como uma região só, tá? É a capacidade estática da região Mato Piba, né? E aí a gente percebe que, quando a gente olha só para os números de colheita, está tranquilo. A capacidade estática está bem superior à quantidade colhida. Só que quando a gente começa a pensar num fluxo, num acumulado de estoques, né? Então, um mês se sobrepondo sobre o outro, porque o produto está lá esperando para ser comercializado, nós já, quando a gente pensa em 2 meses de acúmulo de estoques, já em março, abril, nós ultrapassamos a capacidade estática e muito, né? Chegando a quase superior a 120% da capacidade estática, né? Considerando, volto a dizer, uma acumulação apenas de 2 meses. E considerando a acumulação de 3 meses de estoque, nós chegamos a absurdos, a quantidades, a diferenças em relação à capacidade estática, produção bem preocupantes, né? Bem preocupantes. E a informação que nós temos, né? E aí as nossas informações, no caso do Mato Piba, elas são informações próprias nossas e de informantes externos do setor privado, é que não é incomum a acumulação de estoques por 3 meses, segurar estoques por 3 meses na região do Mato Piba, né? Então, é uma situação bastante preocupante que nós vamos ter para a safra que vai ser comercializada em 2021 para a região do Mato Piba em relação da quantidade de armazéns, né? Então, assim, como é que a gente... Uma das formas, né, da gente reduzir, mitigar esses riscos, né, é com informações, estudos e análises, né? E aí, já caminhando para o final, eu trago aqui algumas sugestões, né, de o que nós precisamos verificar, né? Existem pontos que já deviam ter sido definidos e a gente não chegou lá ainda. Então, qual é a capacidade estática necessária para o Brasil, né? Qual nós devemos correr atrás de quê, né, quando a gente pensa em capacidade estática para o Brasil? O que impede ou reduz o crescimento da capacidade estática? Então, nós temos fatores que nos dizem que a nossa capacidade estática é insuficiente, né? E por que a gente não consegue crescer de forma mais intensa essa capacidade estática, né? É desinteresse, é falta de condições de investimento, né? É falta de incentivo de investimento. A gente precisa entender o que acontece para poder tentar melhorar aí a situação. E sobre as estruturas temporárias, né? Não, faltou armazém, a gente coloca em silo bag, né? Mas qual é o desempenho das estruturas temporárias em relação às estruturas fixas, né? Então, as perdas, elas são muito maiores ou são compatíveis, né? Quando a gente pensa em silos bag e armazéns construídos, né? Como silos ou graneleiros, né? Elas são próximas, são parecidas, né? A diferença das perdas, eu acredito que as perdas sejam maiores. Se elas forem maiores, elas pagam, né? Elas, mesmo com as perdas maiores, se forem nos silos bag, por exemplo, vale mais a pena usá-las do que construir uma estrutura, do que construir um silo ou um graneleiro, né? E o deságio de preço para essas estruturas temporárias, né? Então, em geral, os silos bag, eles vão nos fornecer produtos mais úmidos e mais sujos. Então, a gente tem aí um deságio de preço desse produto, né?
Vale a pena manter com esse deságio de preço em estruturas temporárias, né? O incentivo de aumento da capacidade estática, eu entendo que ele deveria ser regionalizado e tipificado. Como assim? No nosso meio, a gente fala muito da armazenagem, a gente fala muito da necessidade de aumentar a capacidade estática de nível de fazenda. Mas será que em todo o Brasil isso é uma realidade? Será que seria importante a gente mirar no aumento da capacidade estática em todo o Brasil? Ou só para os estados do Sul? Né? Ou só para os estados do Centro-Oeste? Quem sabe, na região do Mato Piba, o que deveria ser incentivado são armazéns coletores, prestadores de serviço, né? E não a totalidade de incentivos para armazém em nível de fazenda. O Ministério da Agricultura, nos 2 últimos anos, ele avançou nisso. Se vocês prestarem atenção, o PCA ele tem taxas diferenciadas. A taxa para armazéns em nível de fazenda ela é menor, né? A taxa de juros. Então, ela é para tentar incentivar a armazenagem em nível de fazenda, né? E, por último, né, eu deixo essa frase, né? Então, o domínio da fonte do alimento é o domínio do comércio, logo o controle da precificação. Eu não sei quem é o autor da frase. A única coisa que eu sei é que parece que essa frase ela está em algum dos escritórios da COF, né? Eu acho ela interessante, eu acho que ela traz uma realidade importante para o Brasil, mas nós precisamos identificar que o domínio da fonte do alimento não é só a produção, né? Se no momento em que eu produzo eu sou obrigado a entregar a minha produção, eu não tenho domínio ainda, né? Então isso passa pela armazenagem. Para que o domínio seja completo e para que a gente controle a precificação do nosso produto, nós Brasil, a gente precisa não ser obrigado a entregar o produto no momento, todo o produto, no momento em que ele é colhido. Então, a gente precisa de armazéns para que esse domínio seja completo e para que a nossa agricultura e a nossa produção possa continuar se desenvolvendo cada vez mais forte. Agradeço aí muito a atenção de todos e fico disponível para discussões. Muito obrigado, Estelito, e parabéns pela palestra. Excelente. E enquanto o pessoal se anima a fazer questionamentos, podem escrever ali no bate-papo, pessoal, ou pedir inscrição para fazer direto ao Dr. Estelito por áudio. Recentemente, junto ao CNPq, a Conab fez alguns estudos, né? Financiou alguns estudos para levantamento de perdas, né, Estelito? Acho que para arroz, trigo, também perdas no transporte. Eu queria ouvir de ti o impacto que esses estudos tiveram, assim, para levantamento de informações, porque tu abordaste bastante os dramas, né, da região do Mato Piba, do Centro-Oeste, em algumas regiões aqui no estado mesmo, no Rio Grande do Sul, a gente tem boa capacidade estática, é capaz de armazenar mais do que produz. Em outras regiões, micro-regiões, se viu que não, que é o contrário, não se consegue armazenar o que produz. E por cultura, assim, comparando arroz, trigo, soja, que informações tem sobre o que está mais crítico, né? E o que a Conab tem trabalhado sobre isso? Bom, o que está mais crítico, né, é a grande demanda que a gente tem tido em relação às commodities de exportação, né, principalmente soja e milho. Nós fizemos 2 seminários, né, inclusive o professor Moacir participou dos 2, sobre esse estudo de perdas que nós solicitamos. A Conab tem 2 lados, né? A Conab ela tem o seu lado público, em que a gente dá suporte à execução das políticas públicas, e, ao mesmo tempo, a gente tem um lado, pelo menos na parte da armazenagem, né? Tem um lado privado da empresa. Então, a gente sofre as necessidades da armazenagem junto com todo mundo. E aí, o que nós nos encontramos num problema relacionado a perdas, né? Para alguns produtos, né, nós entendemos que a gente tinha necessidade de saber exatamente
qual é a perda identificada. Porque quando a gente calcula aqui dentro, a gente tem um índice geral para todos, né? Então, a gente acabava tendo dificuldades, né, de conseguir calcular essa perda, de entender por que o nosso estoque, se o nosso estoque está sendo bem conduzido ou não, né? Então, para alguns produtos que a gente precisa muito saber como calcular a perda, por exemplo, o café, né? Nós tínhamos uma necessidade muito grande de contratar, de trazer a academia para junto da gente, para que a academia fizesse esses estudos e nos entregasse um resultado. E foi isso que nós fizemos, né? Nós conseguimos fazer um acordo com o CNPq para que ele selecionasse projetos que dessem essas respostas para a gente. Então, os nossos índices de perda, eles estão condizentes, o que a gente usa, tão condizente com a realidade, né? Tanto na armazenagem quanto no transporte. E aí nós conseguimos, o CNPq ele selecionou trabalhos relacionados à armazenagem de arroz, né, e transporte de milho e soja, né, e armazenagem de trigo, né. E no geral, né, os resultados que nós tivemos é que os índices que devem ser levados em consideração, eles evoluíram, né? Eles são melhores. Nós podemos cobrar, né, de nós mesmos e dos prestadores de serviço índices mais baixos de perdas, né? Então, o resultado que esses trabalhos têm nos trazido é esse, né? Infelizmente, nós não conseguimos êxito, o CNPq não conseguiu selecionar, não conseguiu o mínimo, né, para que a gente selecionasse trabalhos relacionados à perda de soja, que seria muito importante, e de café, que é o nosso, digamos aqui, é o nosso calo, né? A gente tem bastante dificuldade para quando a gente armazena café aqui na Conab, justamente para calcular e poder quantificar essas perdas. Mas a Conab está à disposição. Essa iniciativa junto com o CNPq foi só a primeira. O nosso interesse é nos aproximarmos mais da academia, né? Colocarmos aí a nossa infraestrutura à disposição para que a academia venha para cá e desenvolva trabalhos que deem resultados diretos, né, sobre a melhoria da armazenagem. Perfeito, Thalito. Nós temos aqui algumas mensagens. Então, doutora Alessandra, Paula Naves, Ana Rita te parabenizando pela palestra. O Romeu, ele perguntou se teria números para a região sul do Rio Grande do Sul, aqui sobre a disponibilidade de armazenamento. Eu acho que sim, né? Tá o senhor apresentou, está no cadastro também, né? Online. Tem sim. A gente pode verificar no site da Conab, podem ser encontrados todos esses dados, né? Mas eu acho que a gente tem um gráfico rápido, eu não sei se esse gráfico ele ajuda a responder, né? Talvez o mapa que aparece em vermelho ou em verde lá, as micro-regiões. Mas ele pode anotar o meu e-mail, tá aí na apresentação, né? Eu tenho, coincidentemente, nós fizemos um estudo de quase todos esses índices, especificamente para o Rio Grande do Sul, tá? Então, fico à disposição, pode me perguntar por e-mail que eu te mando os dados específicos para o Rio Grande do Sul. Mas a gente pode ver aqui que o Rio Grande do Sul, ele o déficit dele ele é menos grave do que nas outras regiões produtoras, né? Perfeito. E uma pergunta do professor Moacir, ele questiona quem é o dono da safra, quem produz ou quem a detém, armazena, na tua opinião? Quem é o dono da safra? Quem produz ou quem armazena, quem a detém? Fazer pensar, né? Era para ser quem produz, né? Mas nem sempre é assim. Associado talvez aos números ali de capacidade estática no nível de fazenda, né? Sim. Muitas vezes o produtor fica na mão, né, do armazenador e às vezes ele não, como a gente tem essa capacidade estática aí que parece ser deficitária,
o produto termina não tendo muita escolha, né? Ele não pode escolher preços de tarifas de armazenagem, E aí a gente vai passar por questão também de transparência, né? O nosso setor de armazenagem ele precisa de mais transparência também, né? Então, as tarifas, as formas de calcular os descontos também não costumam ser claras nos armazéns, né? Em que pese a lei dizer que tem que estar tudo exposto e bem claro, não é assim que acontece. Muitas das nossas negociações são feitas pagando em produto e não em dinheiro, e aí essa forma também termina deixando meio escondido aí como é que são calculados os pagamentos, enfim. Estelito, o Lauri Souza Júnior pergunta se é possível saber as condições dos armazéns do Rio Grande do Sul, nos levantamentos da Conab. A situação de cada armazém, sim, vocês têm informações? Sim, ele pode acessar, aí nesse caso eu não vou ter o material pronto, mas ele pode acessar no site da Conab, vai ter na área de armazenagem, vai ter uma parte só para o Sistema Nacional de Cadastro de Armazéns, e aí ele vai encontrar todos esses dados. O que ele não encontrar, ele entra em contato com a gente, que a gente pode complementar, tá? Ok, uma última pergunta então, para nós passarmos para a próxima palestra, que é do Felipe Fagundes, da Emater. Ele diz que trabalha em Rio Grande, no Porto, na região portuária, e observa uma aparente resistência na ampliação e modernização das estruturas de armazenagem. A que se deve essa postura? Falta de incentivo governamental, financiamento? O que na sua opinião, assim? O governo, quando a gente fala em incentivo governamental, o governo fez um grande esforço para que a gente melhorasse a modernização das nossas unidades, que foi a certificação, né? A certificação ela trouxe critérios mínimos, né, para elevar a qualidade, a qualificação dos nossos armazéns. E aí nós sentimos uma boa resistência por parte do setor, né, para a implantação dessa certificação, né? Nós temos alguns números aqui, a gente está a partir do ano que vem, teoricamente era para 100% dos armazéns do país estarem certificados, e atualmente a gente está com um percentual médio aí abaixo de 30%, né? Então, assim, bom, o governo fez um esforço para que essa qualidade melhorasse, né? O que eu entendo que precisa ser verificado é talvez formas de mostrar as vantagens de se qualificar o seu armazém, de você ter um armazém moderno que vai te causar menos perdas, né? Que vai ser mais atrativo ao seu cliente, né? Que vai te permitir, por exemplo, exportar produto com menos dificuldades, né? Então, os armazéns certificados, por exemplo, hoje, eles deixam de passar por diversas verificações, por exemplo, da China, né? Para que sejam exportados, né? Então, eu acho que falta conscientização, falta informação, né? E falta doer um pouco mais no bolso também, por você ter um rebaixamento do valor do seu produto, porque a qualidade dele pode ser um pouco pior, porque ele perdeu durante a armazenagem. Muito bem, doutor Estelito, muito obrigado pela palestra e pela explanação.